Meu nome é Leidiane Caramel, eu sou arquiteta e eu ajudo profissionais das áreas de arquitetura e engenharia a acelerarem seu processo de projeto em até 5 vezes utilizando um único software. E que é o Revit, né, galera? Um software BIM que eu acredito muito nele, eu já tenho uma boa experiência com ele e eu sei do que ele é capaz de entregar. Então, bora lá. Então, falam muito por aí que o Revit não serve para interiores. Ou até dá para fazer interiores no Revit, mas é muito complicado. É mais fácil você fazer no Sketch. Olha lá, no SketchUp é muito mais fácil. Ou interiores no Revit é ruim porque não tem muito bloco. Bloco, quando eu digo bloco, são as famílias do Revit, tá? Bloco é o nome que a gente utiliza no SketchUp, no AutoCAD. Então, essas são frases muito comuns. Eu ouvi, inclusive, antes de eu dominar o Revit, quando eu estava aprendendo, e eu acreditei nelas. Então, eu precisei realmente conhecer as ferramentas, dominar para ver que não era nada disso do que falavam. Então, hoje eu quero mostrar para vocês o que é possível de fazer. E eu já estou dando spoiler, né? Ah, mas vocês vieram aqui, vocês sabem que é possível, né? Eu não ia fazer uma live para falar, não, gente, não dá para fazer interiores no Revit. Boa noite, tchau. Então, é claro que dá para fazer e a gente vai conversar sobre isso. Então, serve ou não serve? Sim, serve e serve muito. Então, as pessoas costumam dizer isso porque não conhecem as ferramentas do Revit e nem como explorá-las, né? Fato, né? Como sempre. E o Revit é focado na modelagem da construção. Quando eu digo isso, entenda como o Revit é mais focado em fazer a sua edificação, em elementos construtivos, parede, piso, enfim. Ele é próprio para isso, específico para isso. Então, isso é verdade, mas ele também tem ótimas ferramentas para se trabalhar com os interiores também. Ele tem algumas limitações? Ele tem. Só que ainda assim, se você faz o seu projeto todo no Revit, você fazer os interiores também, é só benefício, só vantagem para você. Então, eu sei que tem gente que deixa de aprender o Revit porque acha que não vai conseguir fazer interiores. Então, hoje eu vou mostrar para você que é sim muito possível e que é só vantagens, só benefícios para você. Então, vou começar mostrando alguns exemplos de projetos de interiores que eu já participei. Então, antes de eu mostrar, já coloquei esse slide aqui, olha, para adiantar que não foca no render. Por quê? Porque o render ele varia muito de uma imagem para outra. Então, eu vou pontuar exatamente o que eu quero que você observe em cada imagem, mas assim, você vai ver fotos que o render tá bom, você vai ver fotos que o render não tá bom. E por que isso acontece? Vários motivos que aconteciam aí durante o processo de projeto. Muitas vezes a gente queria apresentar uma solução rápida, aprovar alguma coisa rápido com o cliente, ou entre a gente mesmo, dentro da construtora, querer mostrar, tipo, gente, será que fica bom isso daqui? A gente fazia uma imagem para a gente aprovar. E assim, sinceramente e infelizmente, eu não tenho todas essas imagens muito bem organizadas, então eu fui colocando o que eu fui achando. Mas a gente vai conversando. Tem renders que são meus, tem renders que não são meus. Tem renders que foram feitos no Revit, outros não foram. Então, assim, eu sei que quando a gente olha uma imagem, é comum que a gente se apegue no render, né, se tá fiel à realidade, enfim. Então, não é esse o foco, já aviso de antemão. Então, vamos lá. Começando, então, com banheiros. O que eu quero que você observe aqui? Então, aqui a gente tem interiores de um banheiro. E o que foi trabalhado? Revestimento, principalmente. A gente estava provando com o cliente como seriam os revestimentos e o estilo da pia, como ela seria. Nos dois casos ali, então a gente trabalhou a modelagem dessa pia, a configuração desses revestimentos, a gente criou esses materiais, esses revestimentos. Os espelhos também foram modelados, a lixeirinha ali também. Essa arandelinha aqui, ó, desse banheiro cinza, também foi feito no Revit. Só as torneiras que não e só as torneiras, gente. Basicamente só as torneiras aqui que foi pego pronto. Então a gente já consegue ver aplicado para um banheiro o que a gente pode fazer. E não tem nada de muito difícil nisso, não. Depois, casos de lojas. Então aqui, olha, tem muita coisa que foi modelada, a parte de marcenaria, tudo, acho que tudo, vamos dar uma olhada, vou pontuando.
Então, olha só, essa parte aqui do caixa, esse forro aqui rebaixado, modelado no Revit, os nichos, esse aparador atrás, o móvel do caixa, o balcão, esses pendentes aqui também, essa mesa de atendimento começa a olhar para o outro lado, e esse móvel aqui do café também, esse aqui é um móvel do café que elas pediram, vem com uma mesinha aqui embaixo, olha, que foi solicitação também das clientes, que para quando tem coquetel, enfim, puxa essa mesinha ali para estar auxiliando no café e etc. Então, tudo isso aqui que você está vendo de marcenaria, Revit. Agora, olhando aqui essa outra imagem. Tem essa parte das roupas aqui que os lojistas, isso aqui é uma loja de shopping de atacado. Então, os lojistas chamam de toca, colmeia. Eu acho que tem mais um nome que eu não tô me lembrando. Mas eu peguei pra mim toca. Eu chamo de toca. Então, aqui, essa toca, essa aqui do outro lado também, essa parte de araras, essas outras mesas de atendimento. Essa parte aqui, olha, tem um espelho, não dá pra ver muito bem que tá de longe, mas aqui é só uma portinha separando de um depósito. Então, tudo isso é interiores e é Revit. Que mais? O piso aqui também, o forro com rasgo, iluminação, tudo. O que não é aqui? Essas banquetas, essa escada que já pegamos pronta, o ar-condicionado e as roupas, só. O resto tudo modelado no Revit também, tranquilamente. Então, mais um caso de interiores agora para lojas. Depois, eu coloquei aqui uma fotinha de como ficou esse móvel. Então, olha, esse é o móvel do café, que é esse aqui do lado, coloquei bem do ladinho, para ver aí, então, alguma coisa executado. Não é só projeto, então trouxe aí também, depois de pronto, só para, sei lá, não dizer, sei lá, não funciona ou não sei. Tá aí, então, ó, prova prontinho. Tudo certo, galera? Deixa eu ver. Boa noite, estou iniciando no Revit exatamente para uso para interiores. Atualmente eu uso o Hello Mob do Corte Cloud no SketchUp. No geral, o Revit, ele por ser BIM, eu sei que o SketchUp ele também se auto-intitula BIM, mas na live de ontem eu mostrei que a grande vantagem das famílias paramétricas que têm os seus parâmetros é de você estar podendo reaproveitar elas e editar ela sem precisar editar de fato. Então, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui de uma imagem. Então, essa mesa de atendimento. Se eu quiser alterar a dimensão dela, eu simplesmente tenho um parâmetro para isso. Então, eu digito quanto que eu quero, por exemplo, de comprimento, e vai ser alterado. E outra coisa, muita coisa daqui a gente pode reaproveitar nos projetos e com essa questão da parametrização ajuda bastante também, porque não vai ser sempre igual, não vai ter sempre a mesma dimensão em diferentes projetos, isso vai se alterando. Então, eu não sei como que funciona esse software, mas eu sei que o SketchUp, apesar de se intitular BIM, não tem essa questão da facilidade de você editar as famílias por meio dos parâmetros. Aí depois eu trouxe essa imagem dessa loja, foi só para trazer a documentação mesmo, para mostrar a documentação desse projeto. Eu não achei uma imagem boa que tivesse de interiores, estava uma qualidade bem ruim, então acabei optando por não trazer. Então, olha só, a toca de novo, as mesas de atendimento, esse aparador, caixa, essas araras aqui, ó, essas molduras de gesso na parede também, acho que é Bosserier que se fala, eu falo assim, não sei se é assim que fala mesmo. Esse logo aqui, os revestimentos, enfim, tudo isso. O que não é? As poltroninhas, que não foi modelado pela gente, que eu quero dizer. As poltronas, a mesa e o tapetinho aí. E a ambientação, né? Que aí as plantinhas, os vasinhos, enfim. O que faz parte dos interiores, mesmo tirando a ambientação, foi a gente, menos poltrona e mesa. Então aí, um projetinho, uma documentação, então é dessa loja. Eu fiz um recorte aqui, então a gente pode ver facilmente, a gente consegue ter uma planta baixa, puxar as informações, tem aqui em 3D esse detalhamento, você também consegue fazer facilmente aí com cortes, com elevações dos seus móveis, vou mostrar depois como é que você faz isso, mas aqui nesse caso só tá dando para ver as perspectivas, eu tive que fazer um recorte também, pegar aqui o que cabia aqui nesse slide.
Então aí só para você ter uma ideia de como pode ser um detalhamento e ainda pode ficar melhor. Aí outro caso, uma loja também. O que a gente se atenta aqui? Olha, esse painel de cobogós, de elementos vazados, como você prefira chamar, também Revit, tablado. Então, a questão dos revestimentos, a pintura na parede, essas araras aqui, aí pulando aqui para essa outra imagem. Esse aparador, o caixa aqui que ele tá com porcelanato, mais revestimentos. Esse pendente eu não estou lembrada se a gente modelou ou não, se a gente pegou pronto. Aí painel aqui, letreiro, tudo isso Revit. O que não é Revit? O que não é modelagem nossa? Então esse vaso, os manequins, os quadros pegamos prontos e as roupas, basicamente. E aí, aqui pra cá, frigobar, poltrona, TV, plantinhas, coisas que você acha muito fácil, que são genéricas, você pode ir aproveitando o que você tem. Não tem necessidade de estar criando. E aí depois a loja executada. Então, vamos ver. Eu ia colocar um quadradinho aqui tapando o nome, mas eu esqueci, mas tá bom. Então aqui o render e aqui é depois de executado. Note que, olha essa loja aqui do lado, essa loja aqui é real. Apesar de ter ficado aqui com uma qualidade ruim, a gente também trouxe as mesmas características para dentro do projeto. Isso é muito simples de se fazer. Um detalhe que você pode notar é que tá aqui meio comido, olha. Isso é porque da forma que estava antes e não ia ser mexido nisso, é uma reforma de uma loja. Então antes era outra loja, não ia mexer nisso, ia ficar dessa forma e depois no decorrer decidiram alterar. Então depois de pronto ficou assim, ficou melhor, né? Mas a gente manteve então o que estava decidido até o momento para essa imagem. Boa noite. Esses que não foram vocês que fizeram, de onde vocês tiram mesmo? Porque fica ótimo. E quanto tempo você leva para produzir uma peça dessas no Revit? Esse o que você diz? Porque famílias em geral tem várias fontes. Por exemplo, o Beam Object é um ótimo site para você baixar famílias, que é um site que os próprios fabricantes disponibilizam essas famílias. Então eles modelam. Eu não sei como é que funciona, na verdade, essa logística, não sei se logística é a palavra. Eu não sei se são eles que se contratam, os próprios fabricantes contratam alguém para modelar ou se é uma parceria, eu imagino que seja uma parceria com o site, e aí o site modela conforme as especificações do fabricante. Mas resumindo, as famílias de lá são ótimas, você pode baixar por lá. E também tem o Revit City, que é uma biblioteca mais colaborativa. Então, eu posso entrar lá, disponibilizar as famílias que eu crio, você também, enfim. Então, por conta disso, por não ser fabricantes, a gente tem uma variedade maior de coisas. Por quê? Porque tem coisa que não vai ter um fabricante que vai colocar lá no site, entendeu? Por exemplo, não sei, agora eu não tô conseguindo pensar em nada. Mas imagina um vasinho de planta. O cara não vai querer colocar isso, ter todo o trabalho de fazer uma parceria aí, que eu imagino que esse outro site, o Beam Object, seja pago pelos fabricantes. Então, ele não vai ter interesse em colocar isso lá. Tô dando um exemplo, tá? Não é o caso de eu ter pesquisado, mas tem algumas coisas que você não encontra. Já no Revit City você tem bastante opções, só que em compensação as famílias acabam tendo uma qualidade menor. Essa é a tendência, porque as pessoas estão ali, estão modelando, estão aprendendo, então muitas vezes as pessoas não dominam e estão disponibilizando. Então eu indico assim esses dois sites para baixar assim no geral, acho que são os maiores, eu acredito. E você pode dar uma olhada, então. E quanto tempo você leva para produzir uma peça dessas? E que peça que você diz nesse caso? Porque, assim, um móvel dá para fazer bem rápido. Sei lá. Depende de como ele vai ser, como é que vai estar a parametrização dele. Se não, às vezes, você tá... Vou mostrar também depois as famílias que eu utilizo para quando eu quero, por exemplo, fazer uma cozinha. São famílias moduladas, modulares, sempre fico na dúvida como é que fala. Eu quero falar modulares, mas parece que, pelo que eu pesquisei, é modulado. Então tá. Então eu tenho essas famílias moduladas que você deixa pronta já. Você cria famílias que você sabe que vai reaproveitar depois e você vai montando. Então fica muito mais rápido. Então depende da forma que você trabalha e das famílias que você tem. Mas a gente já vai ver isso.
Leide, para projetos de interiores, eu não uso parametrização, porque perco muito tempo para parametrizar, então uso somente modelagem no local. Beleza, Igor. Eu não sou, não é que eu não sou a favor, mas eu não tenho costume de fazer a modelagem no local. Quando é alguma coisa que eu posso vir a reaproveitar, já modelo à parte. Em alguns casos, quando é muito específico, se você realmente não vai aproveitar depois, modelagem no local tá ok. Mas, por exemplo, nessas lojas é muito comum você ter as mesas de atendimento, que são muito similares. E também o quê? As tocas que são onde você coloca as roupas. Então, a gente pode aproveitar para outros projetos. Então, assim, eu acho que é mais um pouco de costume. Eu sempre modelo externamente, não modelo no local. Mas aí vai da forma que você prefere mesmo. E quanto a parametrizar ou não, eu só parametrizo se realmente compensar, se for uma coisa que eu posso utilizar depois. Senão eu faço ali, beleza, e boa, e pronto, acabou. O Hello Mob também é paramétrico. O problema é que não dá para alterar 100% e criar novos módulos próprios, mas como é um sistema online, quem desenvolve as modulações são o pessoal da Serra Beats. Você coloca fita de borda nas famílias dos móveis, entendi. Então a galera de marcenaria, como é que é? É uma empresa de móveis planejados? Como é que funciona isso? Imagino que seja de marcenaria, né? Para posteriormente sair no quantitativo. Isso é muito bom. Igor Vinícius, entendi. Então, beleza. Responde aí, Ellen, então, só para eu saber quem que são esses caras da Serra Beats. Então, olha, aqui nesse caso, uma casa, um projeto residencial, que eu trabalhei foi nessa cozinha. Então, essa parte aqui, armários, a ilha aqui, tudo também, Revit, tranquilamente. Foi trabalhado a questão dos revestimentos e aí o restante eu já não foi comigo, eu já não sei, mas pode ser que tenha sido feito também algumas coisas no 3D Max, que eu sei que algumas pessoas trabalhavam com ele. Mas assim, você consegue fazer tudo isso no Revit, tá? Aqui agora, um centro de eventos. O que eu quero pontuar aqui? O que a gente estava querendo representar? Então, é a paginação do revestimento, esse formato de flor, que é o logotipo do centro de eventos, foi um pedido do cliente, então a gente estava aí testando tamanhos, até casa com a aula sobre pisos que a gente teve essa semana, a escada também, essa escada deu trabalho. Então a escada tá com revestimento, tem esse formato diferente, tem esse guarda-corpo que é todo diferentão. Enfim, então a gente trabalhou tudo isso aqui, nesse caso. E também, ainda no centro de eventos, temos os forros. Então, sei lá, você acha que só tem o forro básico do Revit, aquele de gesso que vai automático? Não. Então aqui a gente trabalhou com a gente estava estudando soluções de iluminação, enfim. Então tem umas imagens aí pra gente ver o que dá pra fazer. E aí eu fui pesquisar o centro de eventos, estava fazendo essa aula, daí eu digitei lá para ver alguma coisa, aí apareceu. A imagem está péssima, mas a gente pode ver aí então um pouco de como é que ficou a escada, o guarda-corpo, você vê o forro aí, acho que dá para ver melhor, que tá lá em cima. Esse lustre, ele não apareceu tanto, mas ele está aqui, olha. Ele cortou nessas imagens. E aí, o revestimento do piso também, consegue ver bem. Pode ver que a escada ficou aí com a bordinha no mais escuro também. Acabou sendo uma das últimas decisões, provavelmente, porque teve bastante alterações nesse projeto. Então, o que você precisa saber para você fazer um projeto de interiores? Você viu aí o que dá para fazer, mostrei aí casos reais, projetos reais que foram executados. Então, se você quer criar um mobiliário, que aí vai ser para a parte mais assim de marcenaria, por exemplo, não necessariamente, mas mobiliário em geral, você vai precisar saber modelagem de família. Então eu dou uma dica aqui, que é crie boas famílias que possam ser reutilizadas, que é o caso que eu estava falando das cozinhas. Olha, eu vou pegar aqui. Então, esse aqui é o nosso projetinho de interiores, que eu sempre utilizo. E, então, como é que funciona isso daqui para mim? Eu tenho uma família aqui que eu chamei de tamponamento, mas é a caixaria aqui em volta. E eu tenho esses módulos internos que eu posso ir montando, então. Eu tenho um parâmetro de visibilidade nele, que eu posso colocar porta ou não.
Essa família e essa aqui do lado são as mesmas, a diferença é que essa daqui tem uma porta e essa não. E eu também posso tirar essa prateleira se eu quiser. Eu tenho parâmetros de visibilidade para isso. Então, vou mostrar como é que funciona. Selecionei, eu já mostrei isso ontem. Então, aqui, ó, porta visível. Se eu habilito, aplico, ficou com a porta. Vou desfazer e vou tirar a prateleira agora, só pra gente ver. Prateleira visível, aplicar, sumiu. Então, com isso daqui eu posso montar bastante coisa. Vamos puxar aqui então pra gente ver. Só esticando aqui, galera. Então, se eu vou começar a montar uma cozinha agora, eu vou fazer aí o estudo da forma que eu quero, eu tenho esse módulo aqui, olha, que é um módulo com portas. Eu posso puxar ele aqui, então, nesse caso eu tô puxando porque ele já tá aqui, mas eu iria inserir no meu projeto. E, tá muito grande, não quero começar com tanto. Vamos ver qual que é o comprimento dele. Profundidade, largura, tô chamando de largura aqui. Tá muito largo, nesse caso largura não, né? Tá muito comprido, vou colocar aí 1 metro então. Então ele reduz. Tá, mas essas portinhas então ficaram muito pequenininhas, não vai funcionar dessa forma. Queria colocar 2 portas. Então a gente tem um parâmetro aqui de 2, de quantidade de portas. Coloco aí o quanto que eu quero e vou montando do jeito que vou testando. Aí também tem o módulo com as gavetas. Vamos ver, puxar aqui. Então, olha, posso começar, começo aí com o móvel dessa forma. Não quero 3 gavetas, quero 2. Vão ficar como gavetões. Então, quantidade de gavetas, 2. Não tá funcionando essa altura, tá muito alto esse móvel. A gente pode baixar. Por exemplo, você vai aumentar o seu sócolo, a altura do seu sócolo, que é a base. Você pode diminuir, você tem parâmetros para fazer isso. E, enfim, você pode fazer muita coisa. Só com essas famílias aqui, olha, basicamente eu tô com uma. Vamos ver. A gaveta, 2, aqui 3. Aí eu tenho essa daqui que eu fiz para ser só de uma porta, 4. 1, 2, 3, 4, que é o superior. Que aqui em cima, então, foi utilizado só um tipo de família, que eu coloquei o parâmetro de visibilidade, e aí ele vai ficando da forma que eu quero. Se eu quiser só um nicho, eu consigo tirar a prateleira. Se eu quero prateleira, eu coloco prateleira. Enfim. E aqui em volta, então. Então, só com essas famílias aqui eu já consigo criar bastante coisa. É disso que eu falo, sobre você ter boas famílias que você possa reutilizar. Então, nesse caso, você investir tempo parametrizando uma família vale a pena. Não é sempre que vai valer. Se você vai fazer alguma coisa muito específica que você não vai utilizar depois, não precisa fazer os parâmetros. Então, você faz para aquela família e pronto. Igual, acho que foi o Igor que falou, que ele prefere modelar no local, ele nem abre externamente. O que eu estou querendo dizer com modelar no local, caso você não esteja familiarizado? Então, porque quando eu estou aqui em arquitetura, eu tenho componente e modelar no local, que basicamente eu vou criar essas famílias, só que aqui dentro do meu projeto. Essas famílias aqui, olha, elas não foram criadas aqui dentro. Quando eu clicar para editar família, vai abrir uma nova janela aqui dentro do Revit, porque ela foi feita externamente. Então, a vantagem de fazer dessa forma é que você consegue levar para outros projetos também. Não tem como copiar uma modelagem no local para outros projetos? Tem sim, mas no geral a gente, quando tem a intenção de trabalhar com essa família em outros projetos, outras vezes, a gente modela ela externamente. Vamos ver o que mais. Documentação de imobiliário. Montagem, volta para o Revit. Então, se você quer trabalhar com interiores, e você quer fazer aí a sua documentação, que é o quê?
o detalhamento aí do seu mobiliário em geral, seja você quer fazer vistas, cortes, perspectivas. Aqui dentro do Revit a gente tem uma ferramenta chamada montagem que facilita bastante isso. Quando eu não conhecia a montagem, eu fazia duplicando a vista. Então, já te adianto aí, ó, que tem essa opção de montagem que facilita bastante. Como é que funciona? Por exemplo, eu fiz aqui esse móvel superior, esse armário superior. É como se fosse um só. Eu tenho esses nichos que eu tinha esquecido aqui. Vamos ver. Poderia ter usado até o mesmo do tamponamento. Enfim. Vamos supor que eu quero, então, detalhar esse móvel aqui. Você pode, por exemplo, criar um grupo e duplicar a vista para fazer esse detalhamento. É a forma que a gente, acho que mais vai instintivamente fazer. Mas a gente tem a montagem que é própria para esses casos. Então, olha só, eu tenho várias famílias aqui, eu vou selecionar todas elas. Tudo que eu quero detalhar junto. E aí, eu vou vir aqui em criar montagem. Olha, na guia modificar. Criar montagem. Tá me dizendo que alguma coisa não é permitido na montagem. O que será? O que eu selecionei? Deixa eu ver. Montagem. Já tem uma montagem. Cadê a montagem, gente? Espera aí. Aqui, ó. Desmontar. Tá, vamos de novo. Aqui, tô pegando todas. Aí, vamos ver como é que ficou. Mobiliário e modelos genéricos, beleza. Então, criar montagem. Aí, ele me pede aqui para eu digitar o nome dessa montagem. Posso colocar, por exemplo, armário aéreo. Armário aéreo. E ok. Quando você faz isso, nada acontece. Mas aqui no seu navegador de projetos, lá embaixo, criou aqui essa parte de montagens. Então, você vai acessar por aqui. Então, quando eu clico, olha, no maisinho, eu tenho aqui a minha montagem que eu coloquei o nome de armário aéreo. Então, agora, eu ainda não criei nada, não tenho nenhuma vista dela, nada do tipo. Para a gente começar a criar nossa documentação, a gente vem aqui, clica com o botão direito e criar vistas de montagem. Então, ele abre para mim algumas opções de vistas que eu posso criar automaticamente. Ele já vai dar isso para mim. Então, eu seleciono o que eu vou querer. Então, por exemplo, aqui o 3D. Vou querer um 3D, vou querer uma elevação frontal. Tem a opção de levantamento de material, tabela de imobiliário, que aí ele vai pegar cada uma dessas famílias, vai contar como uma peça, um mobiliário. Vamos pegar uma elevação direita. Daí eu tenho corte A, corte B também, que eu teria que estar passando certinho. Eu não sei como é que os meus estão passando, se vai estar cortando esse móvel. Então tem que ter essa atenção de fazer isso antes também, verificar se os cortes estão cortando o móvel. Se não estiver, aí você pode criar um novo ou adaptar o que você tem. Aí eu já tenho a escala para eu definir. Se você quiser, você também define um modelo de vista. Então, por exemplo, se você já tem aí um modelo de vista especificamente para marcenaria, detalhamento técnico. Eu queria falar outra coisa, mas é para representação técnica, é isso que eu queria falar. Então aí você já seleciona aí, ó, eu acho que eu não vou ter nada, vamos ver. Não, aqui eu não tenho nada disso. Então eu vou deixar assim, sem nenhum modelo de vista. Seleciona as vistas que você quer gerar do seu móvel e dá ok. Daí tem aqui folha também, que você pode gerar uma folha ou não. Deixa eu gerar. Ok. Então, olha só. Aqui abriu para mim a elevação direita. É dessa forma que eu vejo o meu móvel. E pode ver que apareceu só ele. Todos os outros elementos do meu projeto não estão aqui. Então, é especificamente para você fazer esse detalhamento, para você trabalhar só com aquela peça. Então, antes, quando eu não sabia dessas montagens, eu fazia lá, duplicando a vista, e eu precisava ocultar os outros elementos que apareciam. Ou isolar esse daqui para ficar aparecendo só esse. E então, a montagem ajuda bastante com isso também. Então, agora aqui, no navegador de projetos, eu abro aqui, então, armário aéreo, e tal que foi criado. Olha, o que eu selecionei de tabela, a vista 3D, elevação direita, elevação frontal e a folha.
um detalhe, não é porque você tem essa folha aqui que você precisa colocar toda essa documentação nessa folha. Se você criar uma folha aqui dentro de folhas mesmo, sem ser de montagem, você também consegue inserir essas vistas, tá? Essa documentação. Então, vamos lá ver o nosso 3D. Então, olha, tá aqui. Posso começar a detalhar agora da forma que você preferir. Então, quer colocar uma cota aí? Vamos cotar. Ó, tô selecionando um novo plano de trabalho para eu cotar essa altura. DI, aqui e aqui. E começo a posicionar, então, as minhas cotas. Quero especificar um material? Venho aqui em anotar. Eu tenho identificador de materiais. Nesse caso, eu acho que o meu não vai estar funcionando. Aí ele me diz que eu preciso travar a minha vista antes de aplicar um identificador de materiais. Então, eu venho aqui embaixo na minha casinha e salvar orientação e bloquear vista. Então, olha, nesse caso não vai estar funcionando o meu, vamos ver. Não tá mesmo, vamos ver se eu tenho outro. Não tenho, eu preciso editar esse daqui se eu quiser. Mas eu vou editar só para vocês verem. Editar família, fazer isso rapidão só para aparecer alguma coisa aqui. Então, olha, o parâmetro que ele estava pegando era a descrição do material. E lá no meu projeto, eu não coloquei nenhuma descrição, por isso que apareceu um ponto de interrogação. Então, agora eu vou trocar para puxar pelo nome desse material, que eu também não sei qual é, mas eu sei que tem, eu sei que está configurado algum nome. Então, eu vou vir aqui em editar legenda. Ele abre para mim, então, parâmetros que eu posso puxar desse material. Então, descrição eu vou tirar e vou deixar nome. Aí, adiciono, ok, carrego no projeto, substituir a versão e seus valores. Então, olha só, tá com o Sileston. Deixa aí o Sileston, não tem problema. Você coloca o material que você preferir. Eu coloquei o Sileston só para diferenciar as cores quando eu estava fazendo, então tinha essa corzinha beijinha, eu usei ele mesmo. Mas a questão é, você agora configurou aqui, vamos colocar outra, agora já vai estar automático. Anotar, aqui. Então, olha, MDF branco, já está puxando aqui o nome desse material. Então, você tem muitas facilidades por conta da parametrização. E eu queria mostrar um pouco explodido isso, mostrar como é que essas peças estão separadas. Então, tem como você fazer isso também, olha. Eu vou selecionar, vou apertar o Tab para eu ir pegando essas peças aqui. Então, peguei essa daqui, olha. Apertei o Tab, selecionei esse nicho aqui. Então, aqui, olha, eu tenho deslocar elementos. Aí ele abre para mim alguns eixos que eu posso arrastar meu elemento para deslocar. Isso aqui é só uma representação. Se eu voltar lá no meu 3D, olha, continua tudo da mesma forma. Eu só estou deslocando para representar. Então, se eu quero aí um detalhamento, que eu quero mostrar como é que essas peças estão encaixadas, eu posso fazer dessa forma. Vamos fazer com esse daqui agora. Desloco aqui. Tem essa opção também do caminho, olha. Clico em caminho, vou clicando, olha, nas bordinhas da onde ele está saindo e vou criando esse caminho. Então, olha, você tem bastante formas para explorar a sua documentação de projeto aqui, só para te dizer que é tranquilo também. Vamos ver que mais elevação frontal. Então, apareceu aqui, não quero que apareça essa vista em detalhe, oculta, você pode dar um EH e ocultar. Então, já tem aqui, olha, você quer alterar a cor, muda para cores consistentes e, enfim, tudo muito prático. Eu só inseri as minhas famílias que eu já tinha prontas, alterei os parâmetros para a forma que eu queria, para a forma que vai funcionar melhor no meu projeto. Crio essa montagem, essas vistas já são meio automáticas, então é muito simples. Para melhorar, é só se você tiver um modelo de vista específico. Então, uma dica, edita aí, ó. Então, eu comecei a editar, por exemplo, esse 3D, eu faço aí a edição de tudo que eu quero, deixo se é cores consistentes, enfim. Aí eu crio um modelo de vista em cima dessas configurações e já aplico a outras vistas 3D, para não precisar ficar repetindo as mesmas configurações. Então, mais uma dica aí dos modelos de vista, mas você pode fazer isso em qualquer lugar dentro do Revit, qualquer vista, não apenas aqui dentro das montagens, tá? Então, só dando a dica aí, caso alguém não conheça. Vamos ver. Seria possível configurar a prancha para detalhamento e fazer com que o programa faz o detalhamento automático? Você diz as cotas? Eu nunca vi. Eu acredito... o detalhamento se diz no geral, né?
Então, por exemplo, aqui no 3D, a gente está todo momento trabalhando com os planos de trabalho. Por exemplo, eu inseri essa cota aqui, utilizando o plano de trabalho, por exemplo, aqui dessa porta, nesse sentido. A minha cota está saindo no mesmo plano que essa porta. Então, se tivesse alguma coisa meio automática no 3D, podia dar umas bugadas, porque ele poderia pegar um plano, às vezes, que não é exatamente o que você quer, você fica alterando. Se existe, eu não conheço. Se alguém souber de algum jeito automático, nunca ouvi falar. Mas, vai saber, né? Sempre tá surgindo coisa nova aí. Se alguém souber, pode mandar. Já usei o software Top Solid. Já temos a opção de exportar a montagem para detalhamento automático. Ele cria tudo automático, cotas, furos e listas. Top Solid. Esse você usou dentro do Revit mesmo? Não, nunca usei Top Solid. Mas aqui dentro do Revit não conheço. Talvez uma rotina do Dynamo automatize as cotas, mas não vi ainda. Aí no Dynamo pode ser possível, mas assim, tratando só de Revit mesmo, não conheço nada que faça isso automaticamente, sem sair de dentro do Revit. Mas tudo bem também. Você já tem bastante benefícios aí de estar trabalhando com ele. Se você tivesse, por exemplo, no SketchUp, você teria que digitar esses nomes aqui, os nomes dos materiais, manualmente. Então, aqui no Revit já puxa automático, já é vantagem. As vistas já é uma vantagem também. Então, seria bom se a gente tivesse tudo automatizado? Seria. Colocar as cotas bonitinho, não sei, tem que dar uma olhada. Mas aqui dentro do Revit eu acredito que só dentro dele, sem sair de dentro do Revit, acho que não é possível não. É só isso? Não é outro programa, mas é muito complexo para trabalhar com ele. Ah, tá, entendi. Não é outro programa? É um plugin, você quer dizer? Ou você está dizendo que é outro programa? Fiquei na dúvida agora. Vamos ver então o que mais. Tá. E se você então quer fazer aí uma especificação dos seus revestimentos e fazer uma paginação, por exemplo, você aí precisa saber como trabalhar com os materiais. Então eu mostrei aí alguns casos aí do centro de eventos que fez a paginação lá, tem diferentes materiais, mostra essa diferença deles, as cores, enfim, essa paginação diferenciada. Então, basicamente, você quer trabalhar com revestimentos em geral, você precisa saber como configurar as texturas dele para que fiquem com aparência realista. Tem live sobre isso também, mas tô dando aí mais um norte. Se você quer fazer renderização, aí renderização a gente precisa saber de iluminação e como criar e configurar a aparência dos materiais, que é a mesma coisa ali atrás do especificação e paginação de revestimento. A gente também precisa entender sobre isso, então um tá linkado com o outro. E a gente tem a biblioteca de aparência do Revit, que ajuda bastante. Então, quando você está lá dentro do navegador de materiais, você abre o navegador de recursos, você tem uma biblioteca de aparências para te ajudar, que vai configurar a aparência do seu material. Então, tem bastante pré-configurações para você trazer para o seu projeto. E, além disso, você tem como trabalhar com outros recursos também. Então, olha, tem conceitos, eu coloquei como básicos, porque são a base de renderizações em geral, como textura, relevo, que é o famoso bump, reflexo e etc. Então, isso tudo você já tem no V-Ray. Eu sei que as pessoas geralmente têm seu primeiro contato com o V-Ray, com algum tipo de renderização. Então, se você trabalha com V-Ray, não vai ser um problema para você trabalhar com renderização dentro do Revit, porque eles são similares e eu acho o Revit que ele tem umas vantagens ainda enfim, biblioteca de aparência, enfim. Então, o que mais? E bônus, importar blocos do SketchUp. Então entramos aí na questão que eu considero uma limitação do Revit. Quando se trata de trabalhar com elementos que ele tem muitas formas, assim, mas muitas curvas, imagina aí, por exemplo, você quer uma cama com a colcha toda bonitona, assim, aquele ar de aconchegante, ou uma cortina, ou um sofá, enfim. Aí já fica um pouco complicado de fazer essa modelagem. É impossível? Não é impossível, mas é mais fácil você buscar aí uns blocos, por exemplo, do SketchUp, 3D Max, que tenha pronto e trazer para dentro do Revit. O que acontece? Qual que é o problema de você fazer isso? Que você perde a questão da parametrização. Então, se você faz tudo dentro do Revit, você
e você tem os parâmetros, se você criou esses parâmetros, você consegue alterar facilmente. Já se você traz um bloco de outro programa, você perde a parametrização. Mas para esse caso específico, beleza, é o que compensa mais fazer. Já estou te dando a dica então que se for trabalhar com alguns elementos assim, que geralmente vai ser cama, sofá, pode ser aqui uma cortina, enfim, é interessante que você saiba como importar blocos de outros programas específicos para modelagem. Então, sim, o Revit ele é focado em fazer a parte de construção mesmo da sua edificação, mas ele tem muitas facilidades para trabalhar com interiores, só que tem isso que eu considero uma limitação, que é essa questão das formas mais cheias de curvas. Só que tranquilo também. Da mesma forma que você pode importar uma vez e deixar salvo esse bloco do Revit, aí você pode utilizar depois. Da mesma forma que você faria com uma família que você cria. Então você não precisa, se você gostou aí de um bloco, compensa você fazer isso e deixar salvo lá bonitinho para usar depois. Então, eu fui falar com a minha aluna hoje, a Simara, e vamos ver o que ela. Eu perguntei para ela deixa eu ver o que eu perguntei. Você achava antes que Revit não servia para interiores ou que seria muito difícil? Eu sempre dou uma pesquisada de campo aí para entender o que as pessoas pensam sobre isso, quais são as dificuldades dela. Então eu trouxe aí o áudio da Simara que ela me mandou. Então tem essa questão também que eu não tinha pensado, que eu conversei com ela, e que muita gente acha que para fazer interiores no Revit você vai precisar trabalhar só com blocos prontos, que você tem que baixar. E a gente sabe que a disponibilidade desses blocos, dessas famílias, é menor do que, por exemplo, no SketchUp. Está crescendo, está evoluindo, mas ainda é menor. E então, não. Você aprendendo modelagem aí de família, você se vira, cria o que você quiser. Você cria suas famílias aí, olha, eu dei o exemplo da cozinha, das famílias da cozinha. Eu disponibilizei, então, para os meus alunos e eles baixaram. A Simara adorou, ela começou a criar um monte de cozinha. Não estou ouvindo áudio, legal, não ouvi nada. A minha esperança era que o meu microfone captasse o áudio para mandar para vocês, mas isso não aconteceu. Então eu vou falar o que ela disse. Então, o que ela achava? A Simara achava que o Revit não servia para interiores, que só podia utilizar blocos prontos, e ela não tinha ideia de como fazer. Então, eu disponibilizei os blocos da cozinha e ela adorou. Ela disse até que virou brinquedo na mão dela, que ela achou muito legal de ficar montando a cozinha, enfim. E aí ela até falou: Ó, como é que eu fazia interiores antes? Vou te marcar. Ela tem um Instagram onde ela vai postando o que ela desenvolve na faculdade. E aqui eram os interiores dela. Então, assim, não tinha interiores. Antes ela não fazia. Ela estava trabalhando na parte arquitetônica, mas ela disse que ela não tinha ideia mesmo de como fazer os interiores, então ela não fazia nada. E aí ela já me mandou isso daqui, super feliz com a cozinha dela, que ela montou com os bloquinhos. E, para quem assistiu a live aí que eu falei sobre o recorte da cuba, foi ela que me perguntou como é que fazia. E aí ela me mandou essa foto também, que ela conseguiu aplicar, então eu coloquei aqui só pra gente ver que aí ela já tá conseguindo se virar e tá super feliz. Então, olha só, aqui ela criou uma vista da cozinha, colocou o mobiliário, aplicou revestimento, aplicou material das famílias mesmo, dos armários, da marcenaria, a geladeirinha aí, enfim. E ela tá explorando, tá criando aí um monte de coisa que ela disse que adora e montando. Então, é um caso aí de alguém que pensava também que o Revit não servia para interiores e tá aí usando agora pra caramba. E agora, você me pergunta se ela já sabe modelar a família. Ela ainda não aprendeu, não chegou nessa parte ainda, mas já tá conseguindo explorar. Só utilizando o blocos em geral. Nesse caso, como é uma marcenaria mesmo, móveis planejados, então serviu bastante para ela esse mobiliário paramétrico. Uma pena que não deu para ouvir o áudio dela, mas eu fui conversar com ela mesmo para saber o que ela pensava antes, porque às vezes a gente já tá no Revit assim tão imerso, faz tempo a gente acaba esquecendo de algumas coisas. Então eu sempre faço esse exercício de conversar para saber as dificuldades das pessoas, o que incomoda, o que elas pensam, o que elas pensavam antes. Então eu sabia, a Simara ela já tinha me mandado
as imagens do que ela tinha feito, ela mandou mais imagens e eu já sabia que ela tava curtindo, tava gostando. Aí por isso eu fui falar com ela, né? Perguntar como é que ela tava fazendo antes, o que que ela achava. Então, no caso, ela não estava fazendo e ela tinha essa mentalidade também de que o Revit não era bom para interiores. Eu espero que eu tenha ajudado vocês aí a entender o que você precisa para fazer os seus projetos de interiores. Quiser dar uma recapitulada, vamos dar uma recapitulada. Se você quer criar mobiliário, você faz a modelagem de famílias. Dica: crie boas famílias para que você possa reutilizar depois. Documentação de mobiliário, que é a parte de detalhamento. A montagem ajuda pra caramba, então utilize as montagens. Especificação e paginação de revestimentos. Você vai precisar saber trabalhar com os materiais, principalmente. Renderização, você vai trabalhar iluminação e criar e configurar a aparência dos materiais, assim como ali no caso dos revestimentos. Basicamente é isso, e aí o bônus para você aprender a importar os blocos do SketchUp também, para estar trabalhando em alguns momentos que você não achar aí algum bloco específico que você queira, enfim. Muito obrigada. Se você não deixou seu like, deixe seu like, se inscreve no canal se você não se inscreveu e já mandei o link do Telegram. Acho que deu para entender aí então que o Revit serve bastante para interiores, trouxe aí uns casos reais e umas dicas do que você precisa saber se você quiser fazer os seus interiores. Valeu então, galera! É isso, uma boa noite para vocês. Amanhã a gente finaliza nosso desafio 5x, última live. Espero você então às 20 horas e 7 minutos. Espero que você esteja comigo aqui no YouTube para você poder acompanhar minha tela certinho. Um beijo, gente, e até amanhã. Tchau, tchau!